pessoal, vamos aqui para mais uma aula, dando continuidade ao nosso estudo sobre ondas, né? Vou continuar aqui nossos estudos sobre ondas. Nas últimas duas aulas, nós definimos o que seria uma onda. Na penúltima, eu falei um pouco para vocês sobre ondas sonoras, né? Ondas dos sons, que a gente escutou um pouco sobre timbre, altura. E hoje nós vamos estudar ondas e luz. Que, por que a gente estuda ondas e luz? Luz também é uma onda. A luz do Sol também é uma onda, só que ela é chamada uma onda eletromagnética. Como eu defini anteriormente para vocês, nós temos dois tipos de ondas, uma onda mecânica e as ondas eletromagnéticas. As mecânicas precisam de um meio para se propagar, a onda eletromagnética não precisa de um meio para se propagar. Um desses exemplos é a luz. Outro exemplo que eu posso trazer aqui para vocês seriam as frequências de ondas de transmissão de transmissão televisiva, né, que seriam as ondas emitidas para transmitir os programas de televisão. Além delas, nós temos também as ondas de rádio, que seriam as ondas para transmitir as frequências sonoras do rádio, né? E qual que é a diferença entre as duas? É que uma se propaga na horizontal, que seria as ondas de rádio, e a outra se propaga na vertical, descendo, né? Então vamos lá, seguindo aqui. Como eu expliquei, essas duas ondas, elas são ondas eletromagnéticas e as suas características são o quê? Elas são aquelas que resultam da libertação das fontes de energia elétrica e magnética em conjunto, ou seja, elas estão associadas. Quando se movimenta velozmente com a velocidade da luz, que é o nosso caso aqui, a energia liberada apresenta o aspecto de onda. Por esse motivo, recebe o nome de onda eletromagnética. E o que é que isso quer dizer antes? É que eu tenho, nessa onda eletromagnética, eu vou ter um campo elétrico atuando nessa onda, e ao mesmo tempo, com esse campo elétrico aqui em vermelho, você também vai ter um campo magnético sendo exercido sobre esse campo elétrico que está em azul, certo? Então as ondas são transmitidas dessa maneira aqui. Só ocultar para ficar mais bonitinho. Isso é um campo magnético na horizontal e um campo elétrico na vertical. Vamos lá, o espectro eletromagnético. É importante vocês entenderem isso daqui. A gente não vai trabalhar tanto isso a fundo, mas vamos trabalhar isso quando vocês estiverem lá no segundo ano do ensino médio. Nós temos que a frequência ela pode ser calculada como sendo o c, que é a velocidade da luz, sobre o comprimento de onda. Mas, professor, o senhor mostrou essa fórmula? Mostrei. Aqui é porque eu estou trocando o c pelo v. Mas como as ondas eletromagnéticas elas possuem velocidade, sempre a mesma velocidade, ou seja, a velocidade da luz, que é igual a c, que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a menos 8, ou 3 vezes 10 a 8, né? Não é a menos 8. Nós temos aqui que para descobrir a frequência eu tenho essa formulazinha, que é a velocidade dividido pelo comprimento de onda. E aqui acima, vocês podem ver aqui embaixo, eu tenho kHz, que é tudo dado em frequência. Ou seja, 10 a 2 kHz, 10 a 4 kHz, e acima aqui 10 a 6 MHz, 10 a 8 GHz, e aí sucessivamente, terahertz, e vai aumentando. O que é isso daqui? Isso são notações científicas para a frequência de onda. Na aula presencial, acredito que vocês vão perguntar sobre isso daqui. A gente não vai utilizar inicialmente
muito isso daqui, mas já fica aí a dica. Isso quer dizer, ó, que aqui eu tenho, no lado esquerdo, eu tenho baixas frequências, ou seja, ondas de baixa frequência, e do lado direito eu já tenho altas frequências, que isso é radiação não ionizante, certo? As baixas frequências até o 10 a 16 é não ionizante, e acima de 10 a 16 você vai ter radiação ionizante. Vocês vão entender pela faixinha aqui que eu tenho aqui em cima. As baixas frequências, elas estão, ondas baixas são as ondas emitidas pela fiação elétrica no meio da rua e a fiação elétrica dentro da sua residência. São essas radiações não ionizantes, que elas são baixas frequências. Além das baixas frequências dessas ondas, nós temos também as ondas de rádio e as ondas de televisão, que elas estão dentro de 10 a 6 MHz até 10 a 8 MHz. Além da televisão e das ondas de rádio, nós possuímos o Wi-Fi, as ondas de satélites, que estão dentro de gigahertz, né? Gigahertz. E por último, mas não menos importante, nós temos as ondas infravermelho. Se vocês não sabem o que seriam as ondas infravermelhos, as ondas infravermelhos são ondas emitidas pelo controle, o controle da televisão de vocês. Ela emite ondas infravermelhos. Aí, logo após aqui, essas ondas para a esquerda, até as micro-ondas, você não consegue enxergar. A partir da infravermelho, você já consegue enxergar, ou seja, elas são ondas visíveis. Aí, nessa parte aqui, ó, a partir da infravermelha até a ultravioleta, você consegue enxergar. Só que passando aqui, aí aqui são as cores, né? Tem o vermelho, laranja, amarelo, azul, verde, azul mais escuro, o azul e o lilás, né? Depois vem a violeta. A ultravioleta já entrou na radiação ionizante. O que é que isso quer dizer? Essas radiações aqui, elas são muito prejudiciais à saúde. Aí são radiações que provocam efeitos colaterais no corpo de uma pessoa. Eu tenho a ultravioleta, que está na faixa de 10 a 18 Hz, né, ou terahertz. Aí tem os raios-x, que é aquele mesmo raio-x quando você quebra algum osso, tem que bater um raio-x, é esse raio-x aqui. E temos os raios gamas, que eles são utilizados em outros tipos de dispositivos, tipo a ultrassom, certo? Então são esses componentes aqui. Esses dois utilizam equipamentos radioativos, por isso que eles são prejudiciais à saúde. Tanto que existe uma regra que você não pode fazer, se eu não me engano, são 4 exames por ano. Você só pode fazer 4 exames por ano de raio-x ou de ultrassom, porque ele prejudica a saúde óssea do corpo. Vamos lá. A luz é um tipo de onda eletromagnética, como eu estava apresentando ali para vocês, né? Visível. Vamos estudar agora, concentrar um pouquinho nossos estudos na luz, formada pela propagação em conjunto de um campo elétrico e um campo magnético, como eu mostrei anteriormente. Como é característico da radiação eletromagnética, a luz pode propagar-se através de diversos meios e sofrer alterações de velocidade ao passar de um meio de propagação para outro. No vácuo, a luz possui velocidade máxima que é equivalente a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Isso é a velocidade da luz, que é 300 mil metros por segundo. Aí, vamos passar aqui. Nós temos alguns princípios que delimitam
compreensão da propagação da luz. Quais são esses princípios? Temos 3 princípios. O primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea da luz, cujo ele diz os raios propagam-se em linha reta. Isso quer dizer que se eu tenho 4 placas na minha frente, eu fiz um orifício na mesma região das placas, um orifício que o caminho é o mesmo em cada placa. Se você pegar uma vela e colocar do outro lado, pelo princípio da propagação retilínea, a luz que está sendo emitida pela vela vai passar por esses orifícios e você vai conseguir enxergá-la do outro lado, porque a luz se propaga de forma retilínea. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio da independência dos raios de luz. Se você cruza 2 raios de luz, um não interfere no outro. Isso mostra a independência entre os raios luminosos. Um não interfere no outro. Isso daqui é o princípio da independência. Por último, nós temos o princípio da reversibilidade dos raios de luz, que ele diz que a propagação dos raios de luz é reversível. Isso quer dizer que se um rapaz aqui olha em um espelho, imagine que isso é um espelho, você olha no espelho e consegue ver o outro rapaz aqui no espelho, isso quer dizer que se ele olhar no espelho também, ele vai conseguir ver você, certo? E isso é vice-versa. Se eu consigo ver uma pessoa no espelho, ela também consegue me ver naquela mesma posição, que é utilizado muito no retrovisor de um carro, né? O retrovisor ele é utilizado dentro do princípio da reversibilidade. Vamos agora para um exercício resolvido, pessoal. O exercício resolvido aqui que eu trouxe é exatamente sobre a história das ondas eletromagnéticas, né? Que ela diz o seguinte: o funcionamento de televisores, rádios e celulares se dá por meio de transmissão da informação a partir da antena do emissor até o aparelho do usuário. A propagação dessa informação ocorre sob a forma de ondas. Aí ele pergunta, isso é uma pergunta, ocorre através de formas de ondas eletromagnéticas que são formadas pela oscilação de um campo elétrico e um campo magnético perpendiculares entre si? Achamos a resposta certa já na primeira leitura, mas vamos para frente. Ondas sonoras que transportam energia e entram em ressonância com os elétrons das antenas desses equipamentos? Não. De pressão, ondas de pressão que oscilam em movimento harmônico simples com amplitude proporcional à frequência do sinal? Não. Ondas gravitacionais que são ondulações na curvatura espaço-tempo prevista pela teoria da relatividade geral? Também não. Então aqui eu já sei quem que é o item, né? A gente acabou de estudar isso. As ondas de rádio, televisores e celulares, elas são ondas eletromagnéticas. Basicamente isso. Então, agora que você está assistindo aí, está chegando milhares de ondas eletromagnéticas no seu computador ou no seu celular, se for o caso de vocês, né, que estão assistindo. Aí, aqui está dizendo, ó, letra A, televisores, rádios e telefones celulares funcionam por emissão ou recepção de ondas eletromagnéticas. Esse tipo de ondas não precisa de um meio para se propagar-se e é formado pelas oscilações de campos elétricos e magnéticos que se propagam no espaço. Ok, meu povo? Então, isso daqui foi só um exemplo teórico, né? Mas vocês têm mais informações no livro de Ciência da Natureza, página 210 a 212. Caso vocês tenham dúvida, tragam para a aula ao vivo. Agradeço aí a participação. Até a próxima aula, meu povo. Obrigado.